Olá, sejam muito bem-vindos aqui no canal Somos Espiritismo do YouTube. E eu quero avisar para vocês que toda quarta-feira às 13 horas, 1 hora da tarde, tem vídeo novinho para você, que é os Shorts, aqueles vídeos curtinhos de até 1 minuto. Fica ligado que sempre está saindo vídeo nesse dia e nesse horário. E também, todos os domingos às 11 horas da manhã, nós estamos postando vídeos novos também. São vídeos já mais assim longos e com algum tema da doutrina espírita. Para o vídeo de hoje, eu quero falar de uma coisa pessoal minha. Eu estava mexendo aqui nos papéis meus guardados e eu encontrei isso aqui, ó. Uma carta psicografada que eu recebi lá no grupo espírita do qual eu frequento, que é o grupo da Fraternidade Espírita Irmão Estevão, aqui em Brasília, fica na Asa Norte. Eu estava passando por uma dificuldade e foi em 2018, 9 de março de 2018, que eu recebi essa carta psicografada, pois eu estava querendo desistir de uma coisa muito importante da minha vida. Aí, olha só, eu vou ler aqui para vocês o que veio para mim. Mas antes, roda a vinheta. A carta, como eu estava falando para vocês, psicografada, veio o seguinte. Ela é de 9 de março de 2018. Querido irmão, conhecedor da doutrina, bem sabes que todos estão no lugar certo e com as pessoas que deveriam estar, para que juntos possam trabalhar o amor, a compreensão e a união. Jamais pense em desistir dessa missão, pois, com certeza, estão resgatando prováveis débitos contraídos no pretérito. Busque nas leituras edificantes a luz restauradora das energias. Pratique sempre bons pensamentos. Ore por aqueles que não o compreendem. Com certeza, são os mais necessitados de encontrar o caminho da renovação. Recomendamos passes às sextas-feiras após as palestras públicas de 20 e 30 por 4 semanas. E que os mentores queridos estejam sempre ao seu lado, ajudando seus passos e proporcionando-lhe muitas alegrias e paz no coração. Fique com Deus. Como eu falei, era uma dificuldade que eu estava passando e eu fui no grupo Irmão Estevão, que é onde eu frequento, e lá tem o atendimento fraterno. Isso aí em épocas pré-pandêmicas, né, gente? 2018. Então a gente podia ter aglomerações. Então lá tem esse trabalho de atendimento fraterno. Toda casa espírita que eu saiba tem também atendimento fraterno. Nesse atendimento fraterno nosso, lá do grupo Irmão Estevão, você chega, pega uma senha, fala com as pessoas, a pessoa que vai te atender, aí você expõe o seu problema. Dependendo do caso, eles encaminham para a sala mediúnica. Na sala mediúnica, o espírito ele pode se manifestar ou não para te trazer uma mensagem psicografada. No meu caso, foi o que aconteceu. Eu já estava trabalhando na casa espírita, trabalhando na campanha do quilo, indo no posto avançado que tem aqui na Vila Paranoá, mas eu estava passando por uma grande dificuldade mesmo, e era na minha família. Porém veio essa mensagem. Conhecedor da doutrina, bem sabes que todos estão no lugar certo e com as pessoas que deveriam estar, para que juntos possam trabalhar o amor, a compreensão e a união. Na família, nós desenvolvemos essas competências, o amor, a compreensão e a união. Quando não acontece isso, é porque é uma oportunidade de nós criarmos isso na família. Às vezes, isso até acontece, só que de uma forma diferente. O amor, ele se manifesta de maneiras diferentes. Nem sempre o amor é romantizado, é apaixonado. O amor, ele nem sempre ele é manifestado de uma maneira assim, evidente, vamos dizer. Mas o amor é sempre o amor. A mesma coisa, a compreensão e a união. As pessoas compreenderem, entender o que está acontecendo com a gente e mantermos-nos unidos. Isso é fundamental. Precisamos, sim, disso. Aí depois, no segundo parágrafo, fala: jamais pense em desistir dessa missão, pois com certeza estão resgatando prováveis débitos contraídos no pretérito. Se a gente está na família que a gente está, não é por acaso. Então, é porque nós temos sim questões de vidas passadas para resgatar. E só que esse resgate ele não tem que ser a ferro e a fogo e nem com sangue e lágrimas. Não.
Esse resgate ele pode ser de uma forma mais leve, tranquila, até descontraída, por que não? Então, dessa maneira, o que acontece é o seguinte: onde Deus nos plantou, nós devemos florescer, nós devemos oferecer as nossas flores, né? A nossa luz, as nossas flores de luz. Não é por acaso que nós temos o pai que nós temos, a mãe que nós temos, a esposa, o marido que nós temos, os filhos que nós temos, os parentes, aquelas pessoas que vivem com a gente na mesma família. Não é por acaso. É uma oportunidade de a gente estar tendo um reencontro, porque muitas das vezes nós nos encontramos em vidas passadas, e aí nesse reencontro a gente pode ajustar algumas coisas, aparar algumas arestas e, por que não, aprender a amar, a nos amarmos. Eu lembro que eu e a minha irmã, quando nós éramos crianças, isso aí já quando eu era solteiro e morava em Goiânia, hoje eu moro em Brasília. Eu e minha irmã, quando éramos crianças, nós tínhamos muita animosidade um para com o outro. Então a gente brigava muito, e não era aquelas briguinhas de criança, não. Era briga feia mesmo, eu e ela. Só que com o tempo a gente foi crescendo, foi se desenvolvendo, e quando nós éramos jovens, nós também não gostávamos muito um do outro. Eu lembro disso. Só que passa um tempo, hoje em dia, nós desenvolvemos um amor um pelo outro. Nós nos damos muito bem, somos muito amigos, eu e minha irmã. Então, com certeza nós aparamos arestas e problemas de vidas passadas. Conseguimos superar. Assim é na família atual em que a gente se encontra. Se a gente tem problema com alguém, é porque esse alguém pode ser o cobrador de vidas passadas, ou talvez possa ser o devedor de vidas passadas. Então vamos aproveitar esse momento para que a gente possa reatar os laços e desatar os nós. Busque nas leituras edificantes a luz restauradora das energias. Pratique sempre bons pensamentos. Ore por aqueles que não o compreendem. Com certeza são os mais necessitados de encontrar o caminho da renovação. Olha só que interessante. A gente tem que buscar sempre ter boas leituras, leituras que encorajem a gente a continuar no caminho do bem, para que a gente possa ter positividade na vida, mas não a positividade tóxica, viu? Positividade de verdade. Aquela assim que às vezes você está triste, mas às vezes você está alegre. Então assim, não é aquela coisa de você ser obrigado a ser alegre o tempo todo. Você rir e rir desesperadamente de todas as situações. Não, isso não pode acontecer. Devemos sempre buscar. Na literatura espírita está cheia de obras que a gente possa ler e nos encorajar para a gente continuar a nossa luta. Praticar sempre os bons pensamentos, ou seja, cultivar os bons pensamentos. A partir do que a gente consome, a gente começa a ter padrões de pensamentos diferentes. Se a gente consome coisas assim, muito negativas, muito extremamente realistas, eu sei que existe a realidade e existe a extrema realidade. Então a gente tem que tomar cuidado. Às vezes os filmes que a gente vê, as músicas que a gente ouve. Então vamos tomar cuidado com isso. A partir do momento que a gente alimenta a nossa mente com essas coisas boas, coisas assim positivas, a gente começa a ter padrões de pensamento diferentes, a gente começa a ser influenciado pelo bem. Aí a gente passa a ser influenciador do bem, ou seja, cultivando bons pensamentos e passando isso para frente. É o que nos ajuda. E também tem uma dica aqui interessante: orar por aqueles que não nos compreendem, pois eles são os que mais precisam de ajuda. Uma pessoa que faz você sofrer, pode acreditar, ela sofre o dobro ou até o triplo, porque não é normal uma pessoa fazer outra sofrer. Se você está sofrendo por causa de alguém na sua família, saiba que é esse alguém que mais precisa de ajuda. Esse alguém é a pessoa que grita por ajuda. Por mais que ela seja indiferente com relação ao espiritismo ou qualquer outra religião, e até, por que não dizer, até com relação a Deus. Mas é a pessoa que mais precisa. E se você não consegue falar com ela, se quer tocar o coração dela, ore. Faz orações, faça uma campanha de orações por essa pessoa. Passe um tempo orando e vai vendo o que vai acontecer, vai observando. Alguma coisa acontece. Durante a noite, quando você for dormir, faz uma oração e inclua essa pessoa que está te dando problemas, que você vai ver. E se você tiver a oportunidade de poder conversar com essa pessoa enquanto ela dorme, fala com a voz baixinha e converse com ela. Explique que nesta vida, você se chama, fala o seu nome, né? Qual é o seu nome? E fala para ela que vocês não são inimigos, que você não tem intenção de ser inimigo ou inimiga dela, que vocês podem viver bem e possam ter harmonia. Se você tiver oportunidade, se não, faça isso em oração, tá bom? Isso ajuda muito. E outra, em pensamento, ofereça flores para essa pessoa. Ofereça flores no pensamento.
Quando ela começar a aceitar as flores na sua mente, você estiver imaginando ela recebendo essas flores, alguma coisa no mundo real, no mundo físico, vai acontecer. Então sempre devemos orar por essas pessoas. Recomendamos passes às sextas-feiras após as palestras públicas das 20h30, porque é o seguinte, lá no Grupo Irmão Estevão, onde eu frequento, hoje as palestras são sexta-feira às 20 horas, antes era às 20h30, antes, em épocas pré-pandêmicas. Você vai, assiste uma palestra e toma passe. Então esses passes aqui é recomendado como tratamento. O passe espírita, ele é uma transfusão de energias. Então um médium que está todo preparado, que estudou para isso, que entende sobre essa transfusão de energias fluídicas, ele se encontra naquele momento totalmente preparado. Ele não se alimentou de carne, ele não teve prática sexual durante as 24 horas, ele está equilibrado, tanto física quanto emocionalmente. É uma pessoa totalmente recomendável para receber as energias que vêm do mundo espiritual, misturar com as energias dela, que nós temos a energia animalizada, né, que é a energia nossa, que é o fluido vital, e passar para quem precisa. E dessa forma, quando a gente recebe essas energias, elas atuam no nosso perispírito. O perispírito é o corpo espiritual. Elas atuam no perispírito, vamos fazendo uma higienização espiritual. Os nossos centros de força, que tem aqui, que são chakras, alguns chamam de chakras, eles também ficam limpos e eles ficam trabalhando melhor, ou seja, captando boas energias, e assim a gente vai se melhorando. E que os mentores queridos estejam sempre ao seu lado, guiando seus passos e proporcionando-lhe muitas alegrias e paz no coração. Devemos sempre pensar nisso. Nosso mentor ou nossos mentores, dependendo da pessoa, dependendo da situação, mas pelo menos um mentor nós temos, um anjo da guarda. Sempre devemos chamar a presença desse irmão querido para perto de nós, para nos ajudar em nossas dificuldades. Mas quando a gente chamar o nosso anjo da guarda para perto da gente, que nós façamos por merecer a companhia desse irmão tão iluminado, tão querido, desse espírito amigo tão amado, que nós façamos por merecer da seguinte maneira, cuidando dos nossos pensamentos, porque o pensamento tem forma, tem cheiro, tem textura, sabia? O pensamento tem. Para o mundo espiritual ele é bem característico. Que nós possamos ouvir esse irmão, o que ele tem a dizer para nós, e não espere ouvir com esse ouvido aqui não, viu? Assim, a gente ouve, é com a mente, é com o coração. A gente sente aquela vontade forte de fazer uma coisa, de fazer um bem, por exemplo, é ele recomendando. Vamos ouvir, é ouvir a consciência, é ouvir o nosso anjo da guarda, pois ele sempre tem algo melhor para nos oferecer. Vamos sempre ouvir. E assim a gente consegue viver com mais alegria no coração, consegue suportar as adversidades ou as vicissitudes, tribulações desta vida. Saiba que nós estamos aqui para a gente conseguir adiantar o nosso crescimento espiritual, nossa evolução espiritual. É errado aquela ideia de que nós viemos aqui apenas para passear, ou às vezes a gente nasce em uma situação muito favorável, de conforto material, a gente pensa que isso aqui é turismo, é festa. Não. Tudo aqui é provação, por isso que nós estamos no mundo de provas e expiações. Tudo é provação. Se a gente nasce pobre, com falta até dos itens essenciais para a sobrevivência, isso é uma provação. Se a gente nasce na opulência, na riqueza, e a gente está incluída nela, somos assim pessoas muito, mas muito abastadas, ricas, saiba que isso também é uma provação. Não se engane, viu? Tanto numa vida como outra, ou seja, na extrema pobreza quanto na extrema riqueza, todas têm ensinamentos a nos trazer. Então que nós saibamos aproveitar esses ensinamentos, pois nós devemos chegar no mundo espiritual, quando nós voltarmos ao mundo espiritual, nós devemos chegar lá melhores do que quando saímos para reencarnar. Se a gente veio para cá, foi para evoluir, foi para conseguir conquistar competências espirituais que vão ser muito caras e muito úteis para nós na nossa jornada, tá bom? Então esse foi o vídeo desse domingo, eu espero que você tenha gostado. Se gostou, por gentileza, se inscreva no nosso canal, curta o vídeo, se for possível, compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que vai gostar de assistir, tá bom? E eu vou ficando por aqui. Um grande abraço, fica com Deus.